Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão de um dos ciclos da PASC, o esplendor caótico do mundo. Como se depreende pelo nome, tem esse foco, esse horizonte, pensar sobre as grandes questões de ordem global, no plano geopolítico. É já a 25ª sessão. Ao longo deste ciclo que eu coordeno com a Ana Sofia Lopes e com a Paula Policarpo, temos naturalmente abordado as grandes questões, enfim, que estão em cima da mesa, que nos entram todos os dias pelos telejornais, a guerra da Ucrânia, a guerra em Israel, a faixa de Gaza em particular. Mas também temos dado uma especial atenção ao espaço da lusofonia, até porque este ciclo se integra no grupo de trabalho da PASC, Lusofonia e Relações Internacionais, e de que já tínhamos promovido debates sobre os vários países, todos os países da CPLP, sem exceção, e também sobre outras regiões que fazem parte também do espaço lusófono. Aliás, a próxima sessão será sobre a Guiné-Bissau. A anterior, como sabem, foi sobre Moçambique. Entretanto, também com a reeleição do Trump, tivemos já um primeiro debate sobre os primeiros 2 meses de Trump, deste novo mandato de Trump. E hoje, de alguma forma, vamos recuperar esse tema, ainda que de uma forma mais alargada, já que a questão que está em cima da mesa e que figura no cartaz desta sessão é: haverá mesmo uma nova ordem mundial? Isso, obviamente, tem a ver com a reeleição de Trump, mas não apenas. E, como sempre, temos sempre um convidado muito especial. Hoje temos o Carlos Leoni, que é já um repetente, o que é bom sinal. Ele já cá esteve há uns meses para falar sobre o Médio Oriente e também com uma questão tão ou mais provocatória. Na altura, o Médio Oriente ainda existe. Uh, Portanto, é bom sinal. Se ele está aqui de novo, é porque gostou deste formato, gostou desta sessão, ou da sessão que então ocorreu. É sempre um gosto estar com o Carlos Leoni, que eu já conheço há vários anos, um doutorado em Filosofia, ligado mais diretamente ao Centro de Estudos Globais da Moçada Aberta. Enfim, tem dado aulas e investigado em várias entidades, em Portugal e fora de Portugal, no espaço europeu em particular. Uh, e, portanto, foi ele que lançou esta pergunta, foi ele que sugeriu o tema, e, portanto, vamos dar-lhe a palavra, antes de mais, e, como sempre, o debate depois irá fluir quer desde logo entre os coordenadores deste ciclo, quer entre os presentes que estão também aqui nesta sala virtual. Carlos, a palavra é tua, podes então falar. Obrigado e boa noite a todos, e obviamente obrigado pelo convite para reincidir. De facto, nas últimas semanas, talvez há um mês atrás, quando conversámos sobre esta sessão que estamos agora a ter, a questão foi justamente de delimitar os termos da conversa, porque aquilo que se trata, no fim de contas, é de saber qual é a novidade, se há alguma novidade já se possa dizer, em termos de geopolítica nos nossos dias. E, portanto, a pergunta do título, quanto à nova ordem mundial, não é suscetível de uma resposta única, mas será certamente suscetível de duas respostas bastante contrastantes. Uma positiva, no sentido em que há uma nova ordem mundial definida pelo crescimento dos fatores de incerteza, diferenciando aqui a incerteza de risco, ou seja, um tipo de risco que não se pode quantificar e, portanto, não se podem estabelecer margens de risco precisas, mas também uma resposta negativa, no sentido de dizer que, não havendo uma definição clara dos termos, também os atores, os agentes, os blocos desta nova
geopolítica não estão ainda definidos e, portanto, é ainda prematuro falar deles. E precisamente para dar espaço enfim, ao debate, à conversa, às questões, como se queira dizer, aquilo que me parece aquilo que me parece produtivo será fazer uma lógica de duplo discurso, como se dizia na antiguidade, isto é, argumentar primeiro no sentido afirmativo, o sentido que referi no início, e depois fazer o argumento ao contrário. Ou seja, sim, há uma nova ordem mundial, há uma nova geopolítica, que aliás tem um período de maturação bastante longo, que nasce de uma perda de referências comuns, que é um processo que leva décadas, de fechamento dos subsistemas sociais, de uma especialização cada vez mais acentuada dos discursos, sobretudo os discursos científicos, que limitam a sua própria capacidade de comunicar com o público. E em simultâneo, e apesar destes processos, que são sempre processos de autojustificação, as condições necessárias para manter a normalidade, para desenvolver o business as usual, falham cada vez mais. Isto não quer dizer que a indústria do risco não se mantenha e não se expanda, mas com avaliações de risco cada vez mais ilusórias. E faz hoje uma semana, sim, faz hoje uma semana, tivemos um exemplo fulgurante disso mesmo, a uma escala não apenas portuguesa, e pelo menos tanto quanto eu saiba, ainda não vi, apesar de logo no próprio dia terem surgido várias teorias conspirativas, tinham sido os hackers russos a atuar, não me lembro de ter visto alguém ir pedir explicações ao acionista maioritário da REN. Mas, por outro lado, há uma resposta negativa. Essa resposta negativa consiste em ver a factualidade e, factualmente, em termos geopolíticos, ainda não encontramos nenhum novo agente já plenamente definido. Isto é, a União Europeia continua a não ser um bloco geopolítico com a força que têm os blocos que já estavam estabelecidos e continuam a estar, os Estados Unidos, a Federação Russa, apesar de todas as teses da insignificância da Federação Russa que se ouviam há 3 anos atrás, coitadinha, tinha um PIB muito pequeno e por aí fora. Também não tem a consistência que tem a China. E, portanto, os grandes atores mundiais continuam a ser os mesmos e aquilo que nós vivemos parece-me a mim, uma situação que muitas vezes me faz lembrar os tempos da União Soviética, quando existiu uma coisa que era comumente chamada de Kremlinologia, que era ver nas paradas, na Praça Vermelha, quem é que estava na tribuna e tentar, a partir desse exercício, perceber quem era quem e quem é que estava em posição de força no Kremlin. E agora temos variantes disso. Temos a putinologia, temos a trumpologia, nestes dias temos também a vaticanologia, com os estudos pseudocientíficos sobre os papas e quem é que é favorito para ser papa. E todas estas febres interpretativas têm em comum uma ambição excessiva quanto àquilo que podem realmente oferecer. A geopolítica continua a realizar-se nos moldes em que está definida desde 1945, ou seja, depois de 45 mudou, porque rompeu com o molde como tinha sido criada no século XIX e entrou numa era nuclear. Pode dizer-se, nas últimas décadas, nas 2, 3 décadas, também isso se alterou com uma dimensão tecnológica que anteriormente era subsidiária do nuclear, os mísseis, o sistema de navegação, a detecção, e que agora se tornou dominante,
inclusivamente em cenários não militares, e o grande tema desse domínio tecnológico recente é, desde há sensivelmente 2 anos, toda a agitação em torno da inteligência artificial, mas no essencial, em termos de geopolítica, em que estamos num cenário de relações internacionais, de confrontos entre Estados ou blocos que associam vários Estados, nós continuamos numa situação de configuração tradicional, digamos assim. Ainda não há um realinhamento muito profundo, muito embora, e estava a falar com o Renato antes de começarmos, a propósito disso, muitos, e eu incluo-me entre eles, interessam-se por as tendências evolutivas que já se podem, que já é possível reconhecer. Em tudo isto, e enfim, aqui escapando um bocadinho ou suplementando um bocadinho o tema desta sessão, há uma mudança ideológica que essa sim já me parece visível, mas essa não parece ser da ordem mundial, mas tem a sua origem nas ordens nacionais. Depois, de facto, há uma convergência a nível internacional. E à falta de melhor termo, é aquilo que eu chamei recentemente num texto que ainda está para ser publicado, as monarquias eletivas. As monarquias, para usar um termo que é atribuído, não sei se corretamente, ao professor Marcelo Caetano, que dizia que os portugueses não eram monárquicos, mas gostavam da monarquia, isto é, que o poder estivesse na posse de um. E aquilo que cada vez mais nas últimas 2 décadas se assiste é de facto sistemas eletivos que visam a criação de uma monarquia, isto é, sistemas eletivos que rompem claramente e intencionalmente com o princípio da separação de poderes e, portanto, há uma tendência nova que, como digo, parece que tem a sua origem a nível nacional e, portanto, são, na prática, diferentes origens, mas que depois, obviamente, vai ter consequências nas relações internacionais que se produzem a partir desses alinhamentos internos. Dito isto, e para terminar, todos estes temas têm algo em comum, que é todos eles são ignorados por quem governa e por quem quer governar, e para isto basta ver a campanha que já está em curso em Portugal, e no qual nada disto tem qualquer relevância no debate público. Aliás, Renato. isso foi salientado já agora, e abrindo o debate, isso foi salientado já publicamente em vários textos, lembro-me de um recente, no debate entre os dois, enfim, presumíveis candidatos a primeiro-ministro, Hum. não se falou nem uma única vez sobre todo este contexto que estamos a viver. De facto, estamos, enfim, num registro muito paroquial, muito fechado sobre nós próprios, como se, como se o mundo à nossa volta não estivesse ausente do nosso horizonte. Mas sem surpresa, porque esse é que é o registro Sim, das sim, campanhas. é o registro habitual. Mas da minha parte, Carlos, há aqui duas questões. A primeira, enfim, a tua resposta à pergunta que tu próprio formulaste pareceu um prudente. Eu acho que ainda há muita poeira no ar e acho que ainda não há dados suficientes para antecipar afirmativamente, de facto, uma nova ordem mundial. E aqui a ênfase está no nova, não Exato. é? Seguindo o célebre ditado, às vezes é preciso mudar alguma coisa para tudo ficar na mesma. Por outro lado, e recuperando até um debate que já tivemos aqui há 2 meses, com o Alexandre Franco de Sá,
Na altura eu insisti um pouco nesta tese. Isso tem a ver, enfim, às vezes, sobretudo, isto aqui é uma crítica não apenas aos média em Portugal, mas até aos média europeus, até em confronto com, por exemplo, os média norte-americanos, que eu acho que já fizeram essa separação, que é a seguinte. Na Europa, também em Portugal, mas eu diria que isso é uma crítica extensiva a todos os média europeus, ou grande parte deles, enfim, nunca serão todos, parte sempre do princípio que se uma política é associada ao Trump, em última instância, nós estamos a avaliar o Trump. E, portanto, se nós estamos a apoiar ou a procurar justificar alguma política que se associa ao Trump, em última instância, estamos a justificar o fenómeno Trump. E nos Estados Unidos há muita gente, de uma forma mais cínica ou menos cínica, e depois é um juízo que cada um poderá fazer, que diz, bom, eu detesto o Trump é uma personagem, não tem justificação, não tem apoio possível, mas há algumas posições que ele toma, algumas políticas que ele defende, nomeadamente a nível geopolítico, podem ser justificáveis. E a questão é, isto também aliás não é nada de novo, ele no primeiro mandato já ensaiou esta ideia, e aliás foi muito expressamente reiterada até há poucos dias, numa conferência de imprensa conjunta com o Marco Rubio, em que ele disseram, enfim, com toda, enfim, de uma forma maximamente aberta e clara, que não procurava o bem comum a nível global, portanto, que a prioridade era o interesse norte-americano. A ordem Eles, nacional. portanto, America First, enfim, não enganam ninguém. Por outro lado, o que eles dizem é que, isso aliás já era visível no primeiro mandato de Trump, mas agora de uma forma mais reiterada e consolidada, que até para a estabilidade global importa ter centros de poder fortes, a nível dos vários continentes. Aliás, há uma conversa, para mim é paradigmática, que o Trump teve no primeiro mandato com o Erdogan, o líder turco, como sabem, já na altura era o líder turco. Havia um problema na Síria e o Trump dizia, isso é um problema vosso. A Síria está na vossa esfera de influência e, portanto, a América não se vai meter nisso. Isso é um problema vosso. Vocês que resolvam a situação e, quanto muito, nós podemos calcionar a resolução da situação que vocês possam fazer. Ou seja, a América abdicou, o que aliás também é curioso, durante muito tempo acusava-se a América de ser o polícia do mundo, ou de querer ser o polícia do mundo, não é? Aliás, é muito curioso ver até gente de esquerda, mais de esquerda, durante várias décadas, apontou o dedo aos Estados Unidos nessa tentação, e agora que a América abdicou de ser o polícia do mundo, não tem essa pretensão, até porque abdicou de facto desse bem comum a nível global, e portanto, e algumas pessoas até mais à esquerda, que até, de uma forma não muito assertiva, não, às vezes de uma forma um pouco mais envergonhada ou tácita, até procuram calcionar algumas políticas do Trump a nível geopolítico. Mas a minha questão, e enfim, depois gostaria de recuperar a questão da monarquia, que parece muito interessante, até porque eu não estou aqui a defender o Trump, mas há uma coisa que é preciso reconhecer. Isto também, porventura, só seria possível nos Estados Unidos ou num país, enfim, que também não há muitos países comparáveis aos Estados Unidos. É que o problema das nossas eleições, e podemos falar de Portugal, é que os líderes mudam, mas as políticas continuam. Ou seja, nunca há mudança, nunca há, de facto, nunca há lideranças que operem mudanças efetivas de políticas. O Trump, mal ou bem, isso agora é uma questão que depois iremos discutir, o Trump está a mudar. Ou seja, ao contrário daquele discurso comum que nada muda, que independentemente do nosso voto, as coisas ficam sempre na mesma. Isso acho que tem a ver com a monarquia, ou seja, eventualmente, em certas circunstâncias, há lideranças que operam mudanças. Podem ser no sentido negativo. Então deixa-me pegar precisamente nisso, porque esse é o ponto que liga àquilo que eu estava a Mas dizer. já agora deixa-me só terminar a minha questão e depois eu passo a Então, palavra. A minha questão era a seguinte, e recuperando a minha própria introdução da intervenção.
Portanto, tu disseste que ainda é demasiado cedo para antecipar se há de facto uma nova ordem mundial. Mas a minha pergunta, era a pergunta de fundo, é se, o que é que tu antecipas? Se haverá de facto uma nova ordem mundial a curto, médio prazo, ou se, pelo contrário, toda esta agitação, toda esta poeira não irá resultar de facto numa nova ordem mundial? Esta era a minha pergunta de fundo. Obrigado. Então, justamente a questão da agitação e da poeira. A mudança que de facto é produzida sobretudo a nível interno. E aquilo que a trompologia neste momento, mas que no passado era George W. Bushologia, lhe escapa, é que os Estados Unidos nunca quiseram ser a polícia do mundo. O que as sucessivas presidências americanas querem é mudar os Estados Unidos da América. E o problema é que estão a mudá-los em sentidos cada vez mais divergentes e inconciliáveis quando há uma mudança interna no poder. Porque a nível de política externa, quando se diz que o principal adversário dos Mas Estados... desculpa, Carlos, só um parênteses. Eu acho que o George W. Bush, apesar de tudo, o filho, não é? Não é comparável ao Trump. Apesar de ele ter uma agenda isolacionista ao princípio, mas depois com o ataque às Torres Gêmeas, mudou substancialmente o seu percurso, o seu trajeto, e com a ascensão dos neoconservadores, voltou essa tentação hegemónica norte-americana a nível global, até com o pretexto, se os Estados Unidos não tomarem conta do mundo, isso acaba por se refletir nos próprios Estados Unidos, como aconteceu com o ataque às Torres Gêmeas. Era apenas isto diferente. Muito bem. O ponto que eu estou a tentar fazer é: os Estados Unidos têm uma visão instrumental da sua atuação a nível mundial, que serve justamente fins como esse que tu acabaste de dizer, serve para utilizar uma formulação clássica do cardeal Richelieu para a defesa dos seus interesses permanentes. E esses interesses permanentes, quais são? São os mesmos na administração Bush II, que eram na administração Biden, que eram na administração Trump I, que eram na administração Obama II, que eram na administração Obama I. O principal adversário dos Estados Unidos é a China. Sim, eu concordo. E isto é que é a continuidade. E esta continuidade depois é expressa de modos muito diferentes, e esses modos têm uma dimensão estratégica e também uma dimensão pessoal que tem a ver com quem faz o cargo. Muito bem. As grandes mudanças que se produzem, para dar o caso concreto dos Estados Unidos, é a nível da sua situação interna, e a continuidade que eu faço, apesar das diferenças que tu salientas, e bem, de personalidades entre Bush filho, como se dizia, e entretanto agora Donald Trump, seja Trump 1, seja Trump 2, é que houve uma mudança no eleitorado. O Partido Republicano já não defende os valores republicanos do Partido Republicano do tempo de Ronald Reagan. Defende até valores radicalmente opostos, que não eram defendidos por ninguém nos Estados Unidos, de uma forma relevante, até há uma década atrás. E este é que é o problema. Portanto, se amanhã o cidadão Donald Trump, ou octogenário ou quase, tiver um ataque cardíaco e morrer de causas naturais, além das teorias conspirativas que imediatamente surgirão, como é evidente, não muda a situação. Porque a situação é uma situação de política interna em que há uma divisão, uma radicalização, uma polarização ideológica de tal ordem, e ideológica aqui no sentido mais amplo do termo, não é em nenhum sentido nobre, que torna inviável uma gestão da coisa pública nos termos que eram concebidos normalmente até há 20, 30 anos atrás. E essa evolução eu vejo a acontecer na política americana, justamente, nem é da presidência W. Bush, a inicial, é desde a sua candidatura a candidato republicano quando faz uma campanha negra contra o então senador John McCain. E, portanto, há um trabalho de radicalização e de
criação dessa necessidade da monarquia, e isso vem em grande parte dos neoconservadores, com a teoria do executivo unificado e, portanto, seria o presidente a ter prerrogativas particulares que hoje se vêem que talvez não seja preciso respeitar a Constituição. E o resultado hoje é que, e este é que era este é que é o meu ponto relativamente à questão das monarquias eletivas, é que seja num país, como tu dizes, muito dificilmente comparável a qualquer outro, como são os Estados Unidos da América, seja em realidades europeias, que são sempre citadas as mesmas, como é o caso do A Orban, Hungria, Da Hungria. pronto, foi preciso dizer, mas não é de modo nenhum a única nem a primeira. Uhum. A situação é sempre segue sempre o mesmo padrão, e aliás na Turquia também não é muito diferente. Há um inimigo interno, há necessidade de combater o inimigo interno e para isso é preciso eliminar os obstáculos internos, portanto é preciso submeter o poder judicial e tudo isto é um guião muito pouco imaginativo, mas que naturalmente de cenário institucional para cenário institucional muda porque os atores internos também mudam. E esta tendência que é comum aos sistemas que já foram demoliberais, esta tendência de subversão da separação de poderes, da subordinação dos diferentes poderes ao poder executivo, é aquilo que eu chamo de monarquias eletivas. Se estas monarquias eletivas, que são muito diferentes entre si, vão formar uma nova ordem mundial ou não, e que ordem podem formar, é que é a questão, e que parece que estamos de acordo quanto a isso, ainda é muito cedo para poder definir uma resposta, mas aquilo que é nítido é que há a ambição, por parte dos monarcas eleitos ou ditos eleitos, em fazê-lo. E por isso o cenário ou a perspectiva, como tu me perguntavas, a curto ou a médio prazo, também aqui seria bom entendermos o que é o curto e o que é o médio prazo, não é? Como diziam, aquela célebre pergunta ao Zumenlai sobre os 200 anos da Revolução Francesa, aquilo que ele pensava, e ele respondeu, ainda é muito cedo para responder. Portanto, aqui... daqui a 10 anos. Uhum. Eu tenho, mas digo desde já que felizmente enganei-me, porque eu pensava que a América entrava num cenário de guerra civil em janeiro, infelizmente não entrou, ainda bem que me enganei, mas eu tenho realmente muito medo que entre nos próximos anos. Desde logo porque não acredito minimamente que Donald Trump esteja disposto a abdicar do poder. E, portanto, tenho um genuíno medo disso. E se isso de facto evoluir nesse sentido, a Mas nível... como é que acha que pode evoluir, Carlos? Eu julgo que os Estados Unidos quer ser um pivô ativo, ehm, de possíveis desarmonias, não é? Mas não me parece que vão eles mesmos originar in- internamente ou no país, entre eles algum tipo de guerra. Eu não sei quem são eles. Eu sei que há um presidente e esse presidente não respeita a lei. E, Claro. portanto, não estou a ver Donald Trump abdicar do poder. Mas tu, E, mas aliás, tu, mas tu chegámos já. ao paradoxo de, ainda antes de ser reeleito, o Supremo Tribunal Mas ter pedido, não é possível cometer crimes, faz parte do exercício do presidente. eu, ao Mas, contrário, vou só dar um bocadinho da minha opinião. Contrariamente ao que o Carlos disse, eu acho que já existe mesmo, portanto, formada, ou uma formação, digamos, da geopolítica ou de uma nova organização mundial. Ela vai ter agora um percurso de alguns anos para se sedimentar e pode ter algumas alterações dependendo de algumas causas, como as guerras, etc. Portanto, de como forem manuseadas ou manipulados esses tipos de situações. Agora, eu acho que existe sempre
11 países que comandam, sendo 2 os mais importantes do mundo e 9 que gravitam à volta deles. Portanto, 2 os Estados Unidos e a China, que andarão sempre ali numa tensão constante, que é chamada Guerra Fria, não é? E depois o Ocidente também, e os Estados Unidos com o Ocidente. Sendo que os Estados Unidos, como é óbvio, querem ser os principais. E sempre quiseram. E, portanto, eu acho que já existe essa nova ordem mundial e ela vai se solidificando com o tempo. E os outros países, depois, não têm força, como é óbvio. Portugal não fala nisso, faz muito mal. A Europa também não sabe o que é que devemos esperar. Há países na Europa que estão nesses 11 que eu falo, por exemplo, a Alemanha, A agora França, a França, Reino a Unido, França Inglaterra, não, Reino Unido, exato. a Com que a Itália. Alemanha governa A o mundo, só Itália é para o eu entender. G7. Hã? Alemanha, A Alemanha governa o mundo, só para eu entender. a Alemanha gravita à volta, ou seja, há 9, o que eu disse era que havia 11 grandes potências e que há 2 que comandam e as outras gravitam à volta consoante as opiniões das outras. Bom, seria uma questão de Esta é a minha opinião. ouvir mais. Exato. Agora, Poder, à é óbvio, partida, também temos que gerar, a geopolítica também tem a ver com a geoeconomia e com vários fatores inerentes. Portanto, é óbvio, e contrariamente ao que o Renato disse, os Estados Unidos vão sempre, e o Renato disse, o Carlos disse muito bem, vão sempre querer controlar o mundo, como é óbvio. Portanto, olha, isso não há volta a dar. vamos lá ver, a Portanto, tendência do poder agora vamos ver aqui com a é para China se como é que isto vai autolimitar, ver, não é? não é? O poder, para ser poder, exerce-se. Se não for exercido, não conta como poder. E, portanto, ninguém pode acusar os Estados Unidos de falta de exercício. Pronto, exatamente. Dito isto, o modo é como se exerce esse poder. Exerce esse poder dizendo não está fora de causa questionar a independência de Taiwan, ou exerce esse poder dizendo a Groenlândia há de ser nossa de uma maneira ou de outra. Porque isto são 2 exercícios radicalmente diferentes. A Groenlândia já houve a alteração, eles já não. Primeiro, confronta abertamente o inimigo. O outro faz uma cisão dentro da sua própria esfera de influência. Este género de abordagem que, para voltar um bocadinho atrás, é também muito fumo, é também muita poeira, porque depois estas coisas, qual é a consequência que têm? Né? E pensemos na nossa sessão há, se não estou em erro, 7 meses atrás, a respeito do Médio Oriente. Qual foi a paz que foi produzida no Médio Oriente? Qual é, desde a nova administração Trump, ou se quisermos pensar também na Biden, qual foi o acordo que foi obtido no Médio Oriente? E estamos a pensar, obviamente, aqui concretamente no caso da situação israelo-palestiniana. A situação evoluiu, melhorou. A questão de Carlos, posso só dizer uma coisa? Sim, sim, Desculpa interromper. Precisamente, qual foi a paz que não foi obtida no Médio Oriente? É precisamente porque eu acho que há de facto uma perda de influência. Há uma nova, desenha-se uma nova. Ficaste sem som, Paulo. Stopped. Recording in progress. Ok, o Renato voltou. Portanto, Não, foi que eu acho que eu acho que isso é um Paula, mas sintoma. Isso é um eu acho que não, sintoma. eu acho que não, eu acho perda que da facilmente perda da capacidade e da eu só influência. não reconheço a influência anterior.
Porque eu não sei qual era a influência que os Estados Unidos tiveram no Médio Oriente, desde que alguém, que não foi um palestiniano nem foi um árabe, se lembrou de assassinar o Yitzhak Rabin. Sim, pois. Eu não sei qual é a influência e qual é o processo de paz. Eu lembro quando trabalhava numa embaixada árabe e de vez em quando eu ia falar do processo de paz e Sim. perguntava a falar de qual processo. Porque o único processo que eu vejo nos últimos 30 anos é de progressiva, mas rápida e muito consistente desaparição de qualquer força política de poder, ou seja, de governo em Israel, que queira a solução dos dois Estados. Não, Sim, claro, isso não. não havendo isso, não há a solução dos Estados. Pois não, pois não. Também, e este era o meu ponto há 7 meses atrás, é escusado estarmos a falar do Médio Oriente e depois sempre a falar da mesma questão. Há muitas mais questões e estamos a viver nestes dias, mais uma vez, uma delas, que é a guerra entre os poderes, digamos assim, Estados Unidos, Israel e Irão, uma guerra por proteção no Iémen, e este contínuo de conflitos, como se dizia antigamente, de baixa intensidade, o que mostra justamente é que a influência que não havia e que era anunciada como uma solução para a Ucrânia era a paz logo no primeiro dia. Exato. Para o Médio Oriente era transformar a Gaza numa riviera. Certo. Tudo isso é poeira. E, portanto, Pois, é verdade. E mesmo que aquilo de facto é feito, como agora foi feito um acordo sobre os minerais ucranianos, quer dizer, só tiram da terra os minerais. Na reunião Se houver mísseis do russos Papa, não foi? Na reunião a cair, não Funeral. tiram minerais da terra. Mas Certo. só um ponto, se permitem, até porque, só para precisar melhor a minha posição. Obviamente que os Estados Unidos não vão abdicar do seu papel liderante e hegemónico, isso até seria contra a natura. Mas a questão é que há várias formas, como o Carlos precisou bem, há várias formas de exercer o poder. Ou seja, aquilo que eu estava a dizer há pouco é que esta política, que é do Trump, mas não é apenas do Trump, aliás, nós falámos na anterior sessão, e já falámos sobre isso agora, é preciso perceber, para perceber o mundo, que o Trump não é um epifenómeno, ou seja, independentemente das suas tentações, ele já anunciou isso, que gostaria de fazer um terceiro mandato, que é constitucionalmente... Hoje disse que não, hoje já disse que não. Sim, mas isso é o meu ponto. Coitado, ele já está tão velho. Também quer ser É o Papa. zigue-zague, como Mas o diz meu ponto o é outro. este. Estamos aqui na armadilha de focar tudo no Trump. O ponto não é esse. A Trumpologia. Exatamente. No Trump, as grandes ideias vêm dele, as grandes ideias vêm. Eu não abri a boca para falar do Trump. Até há um sketch, desculpem, que I know more about than anyone. Sim, mas o meu ponto não é esse. O ponto é que se o Trump... É completamente louco, deixa-me acabar de terminar. Se o Trump levasse um tiro hoje, havia gente que o ia substituir, desde logo o vice-presidente, o J.D. Vance, e portanto... Que é igual a ele, que é igual. É pior. Haveria gente, é mais consistente. O vice-presidente não é o... É mais... E há muita gente que... Portanto, ou seja, há aqui mudanças, como o Carlos começou por dizer, há mudanças substantivas na visão do mundo, na mundividência, que neste momento está no poder nos Estados Unidos. O Trump é o porta-voz neste momento, mas no dia em que o Trump sair... As ideias emanam muito dele, são muito dele. Mas no dia que o Trump sair, há muita outra gente que vai assumir essa bandeira, isso não tenho a menor dúvida. Mas o meu ponto é o seguinte, há várias... Desculpa lá, Paulo, deixa-me terminar, por favor. Há várias formas de exercer o poder. Há uma forma direta, não, mas eu vou dar exemplos. Há uma forma direta de procurar resolver, às vezes de uma forma desastrada, como aliás aconteceu muitas vezes com os Estados Unidos, no Iraque, a forma absolutamente desastrada, mas apesar de tudo, no Afeganistão, mas apesar de tudo, podíamos dizer, pelo menos no plano retórico, com boas intenções, procurando o bem comum global. E há outra forma, mais cínica, um bocado darwinista, que é dizer, meus amigos, isto aqui é a lei do mais forte, em cada espaço geopolítico o mais forte deve assumir a liderança e a hegemonia no seu espaço, e até se pode argumentar, de uma forma mais ou menos cínica, que em última instância isso acabar
acabará por promover um maior equilíbrio no mundo. Dando exemplos concretos, aqui há uns 3 ou 4 anos, o Biden foi muito causticado por dizer que se a China se atravessa a invadir o Taiwan, os Estados Unidos iam-se pôr no meio, atravessavam-se e iam defender o Taiwan. Na visão geopolítica do Trump, apesar de ser muito adversativa em relação à China, se a China resolver tomar conta de Taiwan, o Trump dirá, enfim, é o território deles. Tal como na questão da Ucrânia, se no início desta guerra ele diria, a Ucrânia faz parte da zona de influência da Rússia e, portanto, isso não nos diz respeito. Ou seja, há várias formas de exercer o poder. O meu ponto é esse. Quando os Estados Unidos, nesta visão, delegam e têm esta visão de espaço de influência, não estão a abdicar do seu poder próprio e até do seu poder hegemónico a nível global. Estão a dizer que esse poder é indireto e nesse caso tem que ser partilhado com outras potências que naturalmente terão que reconhecer esse papel hegemónico dos Estados Unidos. Esse é o ponto. Eu acho é que eles também se tornaram um bocadinho mais silenciosos, fazem um bocadinho, vão Eles fazer quem? coisas pelo silêncio, exato. Eles quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos. Porque Silenciosos? falem eles é sempre Estados Unidos, ok? Então, fazem isso porque portanto, o atentado às Torres Gêmeas marcou-os brutalmente. E eu acho que isso fez com que mudasse muito a atitude, a forma de agir, a forma de combater as coisas. Portanto, eles ganharam algum medo a certas circunstâncias. Portanto, eles não querem sacrificar. Tudo o que eles menos querem é que aconteça o mesmo, porque foi muito mau e aquilo foi um abalo e um incidente muito, muito grande. Portanto, eu acho que eles acabam sempre por chegar vão acabar sempre por chegar onde querem, mas de outra forma. Portanto, eu sou um bocadinho mais prática, não acho que é assim, há várias formas de exercer o poder, claro, há uma forma económica, há a forma com armas, há a forma nuclear, há a forma, pronto, mas entende? Eu não percebo o que é que quer dizer com direta e indireta, Pois, eu nem não concordo com tudo o que a Ana diz, mas há uma coisa que eu acho que agora é muito relevante, é assim, eu não sei de que é que estamos a falar exatamente, que nova ordem é que é esta, porque se são realmente, é verdade que há uma ideia, e o Trump encarna isso mesmo, mas já vinha anteriormente. Os Estados Unidos querem ser uma potência hegemónica, mas ao mesmo tempo estão mais preocupados com a sua esfera de influência e por isso nada, até para conseguirem os seus objetivos, por exemplo, que anunciam, como seja a Groenlândia, isto e aquilo, precisam também de dar espaço aos outros das suas esferas de influência. Portanto, o Taiwan não vai ser um problema para a China nessa visão do mundo. Sim, é verdade. Agora, como a Ana disse, também há um outro tipo de poder, e que também define uma nova ordem, que é o económico. E aí, quanto a mim, e não acho que haja que isto seja sequer muito discutível, nós é que ainda não quisemos ver, mas fizemos bem as contas e eu até vi alguém falar sobre isto. De facto, a China é neste momento uma potência, é a maior potência económica, já não são os Estados Unidos, e porque se preparou, porque tem uma perspectiva a muito médio e longo prazo, se preparou para estes embates todos, não faz guerras, faz algumas, mas nós não temos conhecimento delas nem as discutimos na televisão a toda a hora. E, no entanto, só a nível interno. A China está com uma economia crescente, está a crescer muito, não é? Mas ainda não está ao nível dos Estados como Unidos. disse o Carlos Leão no princípio, nós tivemos um apagão e o acionista da ADP é chinês, quer dizer, a China está em todo o lado. Economicamente, a China é a maior potência. O acionista de referência da REN é a maior companhia de utilities mundial, é a State Grid. Sim. Ninguém foi fazer nenhuma pergunta à State Grid. Sim, exato. Portanto, é assim, há uma nova ordem, e a nova ordem, há duas grandes potências ainda no mundo, tá? Ainda.
Vão continuar, internamente, vão continuar, não inter- há hipótese. Porque é eles sabem internamente, investir, eles têm uma forte economia, eles têm um poder militar muito a grande, China, eles têm muita influência cultural, muita influência política. Portanto, porque a China está a crescer, tem investimentos massivos, tecnologia, infraestruturas. Portanto, eles estão a aproveitar as chances todas que conseguem. Enquanto os outros estão adormecidos, a estão China, a para pensar não mim, sei o quê, há um adormecimento, eles estão a conseguir controlar. a Bom, China é neste vamos, Estão a momento a tratar maior deles potência mesmos. mundial, Existem os outros que eu digo económica, que porque gravitam ali domina, porque tem vamos, investimentos no mundo inteiro, dos quais Eu acho que os alguns são Estados Unidos comandam estratégicos. tudo. vamos devolver Eu então acho que é o para único país que pode pôr e dispor neste momento no mundo. Para vamos, mim, vamos devolver a palavra. Deixa-me só dizer uma coisa: as mudanças internas que estão a acontecer em muitas geografias de democracias, porque as ditaduras não é, de democracias, nomeadamente em espaços como a Europa e os Estados e a América do Norte, Estados Unidos, mas também na Europa, vamos voltar a Hungria, a França, agora com o Le Pen, Portugal, com o Chega, o UK Reform acabou de ganhar não sei quantos lugares no Parlamento, agora foi na Inglaterra, etc. De facto, vão corroendo ou eventualmente alterando, se quiser, as democracias de forma como há a separação de poderes, como disse o Carlos, isso vai minando o sistema democrático, isso internamente. Aliás, o J.D. Vance foi muito clarinho quando veio cá na Alemanha, teve e fez aquele discurso que até o alemão ficou com lágrimas nos olhos, porque disse exatamente isto, e disse ao que vinha, e disse que o problema da Europa era interno. E disse isto, mas ao contrário, disse é que nós, disse ao contrário mas nós estamos de facto com problemas e há um degradar e um deteriorar da democracia, da separação, dos princípios da separação de poderes e etc, etc. Onde é que isso nos vai levar? Se vai isso que vai alterar a ordem mundial? Não, não sei. Acho que a ordem mundial já está a ser alterada e são por fatores também internos, mas, por exemplo, na China, que se preparou para ela economicamente, por eles têm Muito a bem, exemplo. capacidade, Paula. eles também têm a capacidade de influenciar todo o tipo de eventos mundiais ou globais ou organizações O maior internacionais. acionista. Portanto, Muito eles são bem, influenciadores muito bem, totais. Paula. E agora vamos devolver a palavra ao Carlos. Entretanto, temos connosco o Samuel e o Falar um Cídio Lopes bocadinho. de Almeida, que está no Brasil, e também seria interessante, a partir do Brasil, estamos aqui a discutir uma eventual Temos 10 cla- minutos. O Brasil clarificação é outro é um de dos nove que gravita à volta. de uma nova. Aliás, exatamente, o Lula da Silva vai estar, pelo menos a mulher já lá está, Pois. em Moscovo, na parada da vitória O do Putin. G7 era o G8, passou-se a G7 que a Rússia Mas deixou de estar. devolvendo a São os palavra países mais importantes devolvendo do a mundo. palavra ao Carlos, e talvez agora pedindo ao Carlos que se centre nesta disputa entre os Estados Unidos e a China, que de facto já vem atrás, se bem que, aqui dois parênteses, quanto ao poder direto e indireto, foi objeto de uma pedido de clarificação. Por exemplo, o caso da Síria parece-me óbvio. Se estivéssemos no tempo do Biden ou do Obama, até mesmo do Clinton, já se tinha constituído uma força internacional de modo a estabilizar a Síria. O que o Trump diz é a Síria não é problema nosso, a Turquia que toma conta daquilo, não temos nada a ver com a Síria. Isso é uma forma muito diferente de exercer o poder. Mas não deixa de ser exercer o poder. Não, mas é isso que eu estou a dizer. É isso que eu Tá estou a bom? dizer. É isso que eu estou a dizer. Não me O que contradiz lhes interessa agora é gastar quando não discordas de material mim, Paulo. ali. Mas o meu ponto é o seguinte: eu apesar de tudo, e não, enfim, dando a palavra ao Carlos, obviamente que o poder económico da China é impressionante, mas, parafraseando, já não sei exatamente quem é que disse isto, mas o poder, a hegemonia norte-americana, sobretudo no pós-Segunda Guerra Mundial,
teve a ver com a economia, teve a ver com os porta-aviões, mas teve a ver também com a cultura, com a literatura, com a música, com o cinema. Com o cinema principalmente, o que os americanos Exato. puseram o Ou mundo todo seja, aos seus pés pelo cinema. exatamente. Ou seja, a hegemonia norte-americana é económica, militar, mas é também cultural. E nesse aspecto, e esse é o ponto, nesse aspecto. Obviamente que a China financia, investe, os países lusófonos, nomeadamente em África, mas também no Brasil, são um excelente exemplo disso, mas a China está muito longe de ter influência cultural que os Estados Unidos têm tido nas últimas décadas, e eu até diria que não antecipo que a China alguma vez venha a ter, no próximo século, enfim, a influência cultural que os Estados Unidos têm tido. Mas, enfim, isto era um por isso é que eu disse que tínhamos que primeiro, antes de tudo, definir de que é que estamos a falar, qual é a nova ordem e qual é a influência e o que é que estamos a falar. Porque se é económica, a resposta está dada, está em números, em data. É a China. Carlos. Não é, a económica ainda não é a China. Ainda no outro dia vi uma comparação de números. Vamos dar a palavra ao Carlos, mas a minha tese é que, exatamente por não ser uma hegemonia cultural, é que nunca será uma hegemonia tão forte como os Estados Unidos têm sido. Os Estados Unidos controlam a bolsa, os Estados Unidos controlam tudo. Mas desculpa, Ana, o que eu estou a dizer é que a China não tem o poder cultural, tem o poder económico, mas não tem o poder cultural que os Estados Unidos têm tido. Esse é o meu ponto. Exato, está bem, mas agora o poder cultural agora não é isso todas nós mas está a perdê-lo também. Os Estados Unidos também estão a perder algum poder cultural. Qual é a língua global? É o inglês. É a língua. Isso não é substituível. Carlos, o cinema. Carlos, o cinema que depois toda fala, a gente por a falar favor, inglês. senão não te deixam falar. Mas quem inventou o cinema foram os irmãos Lumière. Toma. Até aproveito a referência aos irmãos Lumière. Estivemos de facto a falar do passado, ou seja, de coisas que vêm da ordem mundial ou da geopolítica anterior, tal como a conhecíamos, até aqui, seja o aqui janeiro deste ano, seja o aqui há 3 anos atrás, seja o aqui há 10 anos atrás. Ou seja, vamos a falar do Médio Oriente, de Taiwan, da relação entre o ascenso chinês e o suposto fim do século americano, que é um século que está a terminar quase desde que começou. E, portanto, estivemos a falar do passado. E, portanto, é aquilo que no início eu chamei a resposta negativa, porque não há novos atores e a discussão continua em torno dos mesmos problemas. Não continua é nos mesmos termos, porque há uma dificuldade cada vez maior em definir os termos dos problemas e foi isso que eu referi como uma resposta positiva à pergunta, que é, sim, há uma nova ordem mundial caracterizada por uma incerteza maior, uma incerteza enquanto categoria distinta da categoria de risco. Agora, independentemente, e eu devo dizer, como declaração de interesses, que tendo a concordar com o que o Renato disse, a respeito da preponderância do aspecto cultural para definir qualquer ambição hegemónica. Isto pode ser um bocadinho gramsciano improvisado, mas sem essa capacidade de atração cultural não há nenhuma posição hegemónica. O Gramsci, como tu sabes, é a única pessoa que faz o consenso entre a esquerda e a direita. Portanto, isso também é outra coisa que está colocada em xeque com esta tendência que, como eu digo, dura desde o início do século dentro da política americana, uma tendência de radicalização e, portanto, nessa tendência, Trump, seja Trump 1, seja Trump 2, é um efeito, não é uma causa. Vemos isso hoje em dia com a questão que já é aberta da liberdade académica nos Estados Unidos e do confronto aberto entre instituições de referência, como se costuma dizer, o caso Harvard, mas não é caso único, contra a administração. Isto é,
há um confronto aberto e que só vai aumentar e isso vai ter efeitos. E isto é uma espécie de reversão daquilo que aconteceu nos anos 30, quando a Europa, e muito em particular o mundo da Europa Central, ofereceu os seus melhores cérebros, primeiro à Inglaterra e depois aos Estados Unidos, precisamente por perseguição ideológica, racial, o que se lhe queira chamar. E agora assiste-se, ou começa a assistir-se a um fenómeno inverso, que é as pessoas a procurarem alternativas, porque não se A sentem. Europa anunciou hoje um Vamos pacote de continuar. 500 milhões de euros para atrair. Independente, a questão sobre isso é a propósito também do que estava a ouvir há pouco, a respeito dos milhões e do dinheiro. Ah, E foi por isso que eu também perguntei há pouco o que é que a Alemanha mandava no mundo. Porque eu lembro-me, quando ai, começou a guerra na Ucrânia, do célebre discurso do chanceler Scholz a dizer que a Alemanha ia gastar centenas de milhões em defesa, que é um discurso saudado por toda a gente como histórico. Até hoje, o que é que aconteceu? E já há um novo chanceler que também já anunciou mais milhões, e até hoje o que é que aconteceu? Porque estas coisas podem anunciar-se, mas mesmo que se cumpram, demoram anos até terem efeito. E no caso específico disto estamos a falar, que são de armas, e que não é um caso específico menor em geopolítica, ou em relações internacionais, pronto, para dizer assim, mesmo que se construam armas e sejam armas muito boas, depois é preciso quem as use. E numa Europa com a demografia que tem, é um bocadinho difícil encontrar um Mas a exército. Alemanha é o centro da Europa, é um pouco, podemos considerar que é o tal Não é núcleo. com certeza um centro da maior importância, longe de mim negá-lo, Sim. mas daí a ter uma posição de mando é uma. eu São os tais não. orbitários à volta. Não, E não, 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 sobretudo, não fica a ideia que eu estou a dizer de mando, fico com a ideia que são os tais países que orbitam uhum, pelos interesses à volta dos grandes. E uhum, que serão neste caso os Estados Unidos, eu lembro, exato. Estados Ah, Unidos, sim. portanto, o meu ponto é simplesmente que a dimensão cultural, ou se quisermos civilizacional, se quiser de outro modo, é aquela que determina as outras, seja a política, seja a económica, seja todas as outras. E aquilo que está em causa, se quisermos dizer assim, é que a ascensão daquilo que eu chamei, ou chamo provisoriamente pelo menos, as monarquias eletivas, a ascensão das monarquias eletivas é efetivamente o fim da ordem democrática e liberal, constitucional, de separação de Certo? poderes, de direitos humanos, tal como ela existiu nos últimos 200 anos, 250 anos, e tal como ela estava consubstanciada em instituições como, desde logo, a ONU. E a E nova para ordem então todos para si aqueles. é essa. Não, é Pode, que justamente não há uma nova ordem aí. certo, Depois mas é o Renato dizer, bom, eles são uma esfera de influências e cada um toma conta, digamos assim, do seu backyard, para utilizar uma expressão da uhum, política americana, uhum, mas isso é mais fácil dizer do que de fazer. E já houve várias experiências históricas, ao longo do século XIX, ao longo do século XX, em que uhum. supostamente essa repartição natural entre vários quintais, depois os quintais contagiam-se uns aos outros. Sim. Ah, A e portanto é França, a mais Rússia, a fácil Inglaterra e os anunciar e Estados Unidos defender do que fizeram-no. fazer. Mas, ó Carlos, desculpa lá, aqui há dois pontos. Eu Hum, percebo essa tua Vai para insistência curto prazo. nas monarquias, hum, até como apelo quase disruptivo eh, de alterações substantivas, ou seja, haver uma liderança forte que muda as coisas, ao uhum. contrário do paradigma que se arrastou durante décadas, em que votávamos, mudavam os partidos e nada mudava. Mas eu acho que isso não explica o que se passou nos Estados Unidos, isso não explica o que se está a passar na Europa, até porque, enfim, no espaço europeu, no espaço ocidental, enfim, esses exemplos monárquicos, pronto, são mais direita, isso dou de barato. Mas, por exemplo, já houve enfim, na América Latina, pode dizer que é a América Latina, mas é a América Latina, faz parte do mundo. Por exemplo, o Hugo Chávez era um exemplo do monarquismo, claro,
Ele é vivo também. Sim, ao contrário, portanto, isso não é exclusivo da direita, o ponto não é esse. Pode O meu- o muito, meu- não é? não, mas o meu ponto, eu gostaria de voltar a dar um passo atrás. Hum. A prevalência da cultura, Hum. ou seja, ao contrário do que dizia o Clinton, tinha aquela célebre frase, "It's the economy, stupid." Eu acho que ele estava profundamente errado. O que se passou nos Estados Unidos, Profundamente trampista, quer dizer, é uma frase que instala como argumento político um insulto. exatamente, É que essa frase, que é muitas vezes citada, é exatamente. uma frase que é, na sua mais pura acessão, uma frase populista. Sim, sim. Não, mas o que eu acho é que o que houve nos Estados Unidos, o que houve e está a haver, está em curso, é uma guerra cultural com contornos religiosos, e é muito curioso que as correntes mais assumidamente religiosas tenham votado no Trump. É extraordinário, não é? É um voto completamente cínico. Como é que correntes religiosas votam numa figura como o Trump? Porquê? Porque ele lhes promete, se vocês votarem em mim, eu Claro. elejo para o Tribunal Constitucional quem vocês gostam. Aliás, ele disse isto com todas as Sim, sim. letras. Nem sequer... Ele na campanha para esta reeleição disse: se votarem em mim, não vão precisar de voltar a votar. Exatamente. Numa Assembleia de Católicos, eu lembro disso. Lembro disso. Não podia ser mais óbvio, nem mais explícito aquilo que eu estava a fazer há pouco. Certo, Ver mas, uma situação no fim deste mandato não ou vai seja, ser. ok, mas o meu ponto, o meu foco, pelo menos, não está na questão dele ser recandidato, eu acho que vai haver eleições, até porque a tua tese é monarquias eletivas, portanto, as eleições vão continuar a existir. Sim, Por e mais muita coisa condicionadas, pode acontecer, o homem mas até o, pode mas o ter, meu o ponto, homem tem 80 e tal anos nessa exatamente, altura. o meu ponto é, Não, já tem, já tem. há uma guerra cultural em curso, em todo o Ocidente e nos Estados Unidos em particular, que tem contornos religiosos, mas, enfim, na minha perspectiva, a religião faz parte da cultura, portanto, isso para mim não é nem sequer problemático. O Trump, a vitória do Trump, sendo o Trump, enfim, a face visível de um amplo movimento, a grande força, o grande elan desse movimento social foi de ordem cultural e não tanto de ordem económica. Esse é o meu ponto. Sem dúvida, a economia americana não estava Exatamente. marcada com o Exatamente, resto não justificava a havia um mudança. problema económico. Exatamente, não justificava a mudança, não justificava de todo. Exatamente. Aquilo que se trata é de um crescimento da intolerância, seja, no caso concreto estamos a falar dos Estados Unidos, seja noutras geografias. Sendo que, Carlos, desculpa dizer-te isto, mas a intolerância também existia do outro lado. Exato, o crescimento da intolerância não é só de uma parte, é sempre das duas. Exatamente. Exatamente, o ponto é esse. O Trump é também uma resposta à intolerância. Se tu quiseres, até digo ao contrário, não é o crescimento da intolerância, é o mas desaparecimento da tolerância. Certo. É que ninguém quer aparecer como aquele que tolera, porque aquele que tolera é fraco. E esse diagnóstico que estão a fazer, que é o que todos podemos fazer, porque isso é o que está a acontecer, o que é que isso, em que é que isso, ainda não, eu saio daqui sem entender, em que é que isso se vai refletir na nova ordem, ou isso é um fator que vai contribuir para quê? Para mudar o modelo, se quiser, então, lá está a organização interna em que assentam todos os países democráticos no princípio da separação de poderes, nos valores, nos direitos, etc. Repare, deixa-me só interromper para fazer um inciso, Paulo. Não, é uma pergunta. É que não é só os países democráticos, é os não democráticos também. Veja o caso da China. Quer dizer, quando falamos da China, nós estamos habitualmente a pensar num país democrático, embora a própria China se conceba como uma forma de democracia muito particular, a democracia popular. Sabes, Carlos, só um parênteses, desculpa lá. Eu uma vez assisti uma conferência, isto não é para rir, não te rias, está gravado, em que procuravam dizer, já estás a rir, que o regime chinês era a reprodução da Politeia platónica. Muito bem. Mas desculpa lá, só. Não, tudo bem. Não, e o argumento era que na China jamais o Trump seria eleito. Isso é uma coisa recente. Pois, de facto, aí estamos de acordo, jamais seria eleito. Mas o meu ponto é,
mesmo na China, o monarca eleito neste caso pelo Partido Comunista Chinês, não pela população chinesa, tem um poder que não é o dos seus antecessores. Xi Jinping tem um poder muito particular. Forçado, sim. E, portanto, não é só o fim da separação de poderes dentro dos regimes que consagram a separação de poderes, é o fim também naqueles regimes que não consagram a separação de poderes, daquilo que era uma prática interna, que é sempre diversa de regime para regime, Certo, de pesos e contrapesos, chamemos-lhe assim. sim, E, portanto, quando perguntam o que é que vai sair daqui, bom, exato. a minha resposta, que obviamente vale o que vale por mim, digamos assim, o que vai sair daqui é a mesma característica que já encontramos hoje e que já encontrávamos na ordem mundial anterior, seja essa qual for. É que todas as perguntas como esta de hoje sobre a nova ordem mundial pressupõem que havia uma ordem anterior. Mas se formos ver debates como este há 30 e 40 anos atrás, a queixa era precisamente da falta de ordem das relações internacionais. Mas esse é o meu ponto. Por Pois eu isso sei, eu tentei contribuir para esse ponto, é justamente. exatamente isso. Mas havia mais o conceito de globalização. Porque as pessoas Atrás. que durante Deixa eu ver. décadas, as pessoas que durante décadas andaram a queixar-se e a pedir, a exigir a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, têm agora essa reforma do Conselho de Segurança feita de um modo muito radical, que é Pois, o completo desprezo pelas Nações Unidas. pois. Portanto, E por todas as outras organizações que de alguma forma pelo eram sistema das estabilizadoras Nações Unidas. Exato. do. E, portanto, aquilo que nós podemos extrair desta situação de transição, se quiser, é que os elementos de estabilidade, ou seja, de continuidade, são aqueles que vêm do passado, aqueles temas que estávamos a discutir, Certo? mas a expectativa irrealista de que haveria uma resolução, seja pela reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a versão progressista, seja pela eleição de um homem forte que resolve a guerra na Ucrânia num dia, na perspectiva, enfim, o que é que lhe queiramos chamar, essas expectativas são infundadas. E, portanto, Eu não tinha nenhuma expectativa nesse sentido. o que é visível é um aumento das condições de incerteza. E, com o tempo, aquilo que o Renato estava a referir a propósito das questões das esferas de influência, com o tempo, a consequência desta evolução, deste crescimento da incerteza, é justamente a criação de esferas de influência que são cada vez mais afastadas umas das outras e a transferência para outras dimensões da competição entre os grandes poderes. E essa transferência já está em curso, na forma de uma nova corrida espacial, Sim, por exemplo. uma nova corrida aos fundos dos oceanos, e na forma que está associada a ambas da disputa da energia, seja ela qual for a sua fonte. Ou seja, as novas fronteiras, digamos assim, para utilizar um termo da Guerra Fria, as novas fronteiras são fronteiras que são de outro tipo de geografia, que já não são as das fronteiras entre Estados, mas a fronteiras de bens comuns, seja o espaço, os oceanos. E essa, se quiser, será a nova geopolítica, em que o geo aqui é um geo que não é o do limes das fronteiras. Se eu quiser dar assim uma resposta doutrinária e muito redonda, para ser assim perfeita como um ovo, pronto, a ponto se lhe pega, seria esta. Epá, há outra. Eu discordo um bocadinho, porque eu acho que as fronteiras nunca tiveram tanto agora em relevo, não é? As disputas delas estão. A origem delas ou seja, a disputa vem mesmo nas fronteiras. Portanto, os Estados São querem. muito ativas e há muita agitação em torno delas, absolutamente de acordo. Eles querem reestruturar as suas fronteiras.
a Sim, querer sim. As reestruturar as fronteiras fronteiras continuam a que ser tinham. sempre As fronteiras ponto de agitação, sem dúvida nenhuma. nunca Claro. são permanentes, são sempre, ao longo da história, Mudam. Sim, sim. Mas também depende nunca. do modo como entendemos o que é uma fronteira, porque é que uma fronteira serve. Exato. Aliás, Se é para comunicar. há muitas guerras em África que se resolveriam com a redefinição de fronteiras. Isso é. Exatamente. Mas Mas há temos uma coisa. connosco o Deixa-me só Cídio. dizer uma coisa, Sírio, antes de tu. Olha, porque tem a ver com o Sírio, precisamente. Ou por outra tem a ver. É assim. Nós vivemos todos em Portugal. E sabem que eu acho que a visão do mundo e da geoestratégia do mundo e a forma como nós nos posicionamos nas coisas, até mesmo a tua afirmação de que os Estados Unidos são hegemónicos culturalmente. Não sei se são. Porque é assim, tu achas isso porque és europeu e porque vives na Europa, porque tu estás completamente a beber Oh, desculpa, Paula, já Opa, estive a Paula, já estive na Ásia, a Paula quer dizer, aquela Paula quer dizer já com o estive, francês por já, causa dos irmãos, eu já estive em eles África. precisaram de um tu não americano deixaste para, acabar. Tu não precisaram de um deixaste americano acabar. e Vamos lá eventualmente ver. A China, a Índia, o Paquistão, só um terço do mundo vive lá. Achas que e são todos e são influenciados pela cultura americana mais do que A mais do que anglo-saxónica, pelas claro. suas próprias culturas? Desculpa, Achas? eu já Pela estive sua religião? Então falaste-me que a religião era um fator cultural também. Ou para o Brasil também, que tem muita gente, e o Cídio está aqui. Será que os Estados Unidos são culturalmente, até nisso, eu não estou com isto, estou só agora a lançar aqui, isto fica para outro debate. Mas estás a ser, eu não vou, Paula, quantos canais existem americanos? não sei, mas quantos existem chineses ou Muito paquistaneses ou indianos menos, muito menos, muito como é menos. que sabe? Eu não sei. Imenso. Eu estive lá 3 anos, portanto, deu a Aonde? Na China? Não, nos Estados Unidos. Então Vivi lá 3 anos. pessoas. E O Paquistão e a contínuos, Índia. contínuos. Eu vivi mesmo nos Estados Unidos. Portanto, é assim, até essa afirmação de que Ao lado da ONU, por acaso. culturalmente, a cultura americana é hegemónica no mundo. Eu não tenho essa visão, não tenho essa certeza. Eu nunca afirmaria uma coisa dessas. Dessa forma, não nós estamos a tenho. falar a cultura, ou seja, na cultura. A Nós estamos a falar influência cultural, a influência cultural. sim. Se me Até disserem lá, os filmes, qualquer ator que quer ir para mas o Hollywood. maior produtor de filmes do mundo é Não, pode ter indiano, que ter. não é americano. Nós é que Não, não os não, pode vemos, ter. nós é Mas que não os vemos. mas a Mas os produção cinematográfica Portanto, é Paula, preciso desculpa ter lá. cuidado. tem Paula, comparação, Nós tem desculpa. olhamos no comparação, Paulo, mundo não do tem lado comparação. onde estamos. Tem Sim, mas comparação. a língua global, A Nigéria é uma grande Estive lá produtora. 3 anos e nos Estados Unidos havia, em Nova Iorque, no estado de É Nova uma Iorque, questão. havia, Eu se eu não quisesse, tenho. todos os dias eu tinha alguma coisa para fazer diferente. Nível Certo? cultural, mas não fazia porque estava a estudar. Ficava-me em casa e porque era Paula, estudar também. vamos Mas falar. porquê é que isso não Desenvolvi existe muito noutros mal nos Estados países? Unidos. Eu não sei. Posso Para ser dizer em isto. Xangai, em É Pequim. assim, é Todos os extraordinário. dias pode ter A espetáculos. cultura americana é completamente Mas extraordinária. é americana, é anglo-saxónica, porque é a Worldwide. língua. Ok. Qual é a língua global? É a língua inglesa. Isso não é, Inglesa, claro. Portanto, eles estão bem em todo lado. não E uma está, coisa não é muito A disputável. importante. língua Não é global é a Tem língua uma coisa inglesa, a muito língua mais importante. falada no mundo, não é Tem uma inglesa. coisa muito importante, Nem que de perto é nem de longe. a academia deles é muito boa, é muito Paulo, forte. Nem desculpa de lá, mas perto nem de tu estás a longe. Tem uma defender. coisa, o ensino, Tu estás muito a forte. defender que a língua chinesa vai ter Não, a projeção global que o inglês tem? Não pode. Esse é o ponto. Não, Não sabes? Está bem, mas eu estou a dizer que não vai ter. A inglesa só A tem inglesa, graças a ao inglesa é cinema. mundial, é universal. É considerada universal. A chinesa, Eu não afirmo nada, é eu só não aqueles tenho. paizinhos que põem, olha, vou pôr o Eu miúdo não estou a a dizer aprender que a chinês. chinesa vai Se calhar substituir, não é seja nada por disso. aí. Eu nem falei só da chinesa, eu disse-vos que nós olhamos o mundo e olhamos para o globo, que é redondo. Eu aqui, tendo a olhar para o globo, estando em Portugal, só vejo de um lado os Estados Unidos e do outro lado. Quem está no Brasil vê o outro lado do mundo, que nós nem vemos no nosso globo, se pusermos o dedinho e olharmos para o mundo, e se vivemos na Austrália e pusermos o dedinho no sítio da Austrália, com um globo,
olhas para outro continente e não para estes que nós Exato. estamos a olhar. Olha, É hoje só isso que eu quero vi no dizer. jornal, Paula, Só que quero dizer o maior isso. concerto de todos os tempos foi no Rio de Janeiro com a Lady Gaga, com 2 milhões de pessoas na Copa. Mas não sei se foi de todos os tempos, sei lá não sei se Paula, noutros países não há. Olha, quando vais ao Rio Não, Beja e há aquelas cerimónias, eu quantos milhões estou lá a falar estão? no Brasil, no Brasil. no Brasil, até foi no Bem, Brasil, sim. mas Até eu com acho que E é a Lady bom, Gaga é dos Estados Eu Unidos. só é queria, bom, Brasil, Cídio, não te quero deixar falar, mas é bom eu olhar só, para a posição em que nós eu só estamos no queria mundo. voltar à época que o encoraçado Botafogo de Portugal, em 1500 e pouco, era o maior encoraçado do mundo, mas infelizmente não dá mais. muito bem. Cídio, mas a pergunta é, tu já entraste um pouco, enfim, Eu não vou ter que entraste no sair. início, mas vamos terminar. Mais 10 minutos no máximo. Eu tenho que sair. Temos falado sobre esta questão da nova ordem mundial, enfim, há aqui um relativo consenso, apesar de todas estas discordâncias, ainda há demasiada poeira no ar, ainda é demasiado cedo para antecipar uma real nova ordem mundial, e aqui o acento tónico está no nova, não sublinhado, não é? Sendo que eu não sei o que é que isso quer dizer. Continuo a dizer. Ok, Pronto, ok. Com essa ressalva, Paula. com essa Uh, ressalva. como é que a partir do Brasil, e obviamente, enfim, tu falas em nome próprio, não falas em nome do Brasil, mas como é que a partir do Brasil, eu vou estar aí, vou enviar o meu bilhete de avião, vou estar aí em julho, no Rio, como é que tu vês esta questão deste realinhamento geopolítico? Isso é uma questão de que se fala nos jornais, nas televisões, Já estás a condicionar, estás a dizer que há um realinhamento. calma. Como é que tu vês esta questão, se é que para ti é uma questão? Bem, eu acho que a primeira coisa é que a Europa vivia uma relação tóxica com os Estados Unidos. E no fim dessa relação tóxica, desde a Segunda Guerra Mundial, começa a se manifestar uns comportamentos de muita raiva, porque a relação era tóxica. E o Trump escancarou a toxicidade desta relação. E nesse momento específico, para tentar resolver problemas dos Estados Unidos, passou-se uma conta econômica para a Europa. Eu tenho dificuldade de pensar esse negócio de nova ordem, né? Eu acho meio complicado falar em ordem. Eu só acho que o que tem em pauta é que os Estados Unidos perderam um certo lugar. Eu odeio os Estados Unidos, mas infelizmente ele não vai sumir do mapa. E uma possível nova ordem com China, Rússia, não faz sentido que os Estados Unidos sumam do ponto de vista econômico, seria um problema sério. Então, os Estados Unidos precisa continuar existindo, até mesmo para a China. Então, eu não sei bem o que vai suceder, o que vai acontecer, né? Sobre essa questão de influência cultural, tem uma sketch do Monty Python, que é A Vida de Brian. E eles estão Exato. em Jerusalém querendo fazer a revolução. E aí um cara, nós odiamos os romanos. Aí o Brian lembra, mas eles trouxeram a água, né? Os aquedutos. Tá bom, mas a gente continua odiando os romanos. Mas eles trouxeram a estrada pavimentada. Não tinha muito motivo. No Brasil, eu não gosto dos Estados Unidos. No entanto, a escola que eu estudei foi construída em 75, foi feita com dinheiro do MEC e o SAID. Tudo bem que o Brasil pagou isso em forma de dívida externa depois. Eu poderia fazer um paralelo sobre a influência cultural dos Estados Unidos no Brasil e a perspectiva do futuro, que isso não vai sumir do mapa, vai continuar existindo aqui no Brasil. Fazendo uma outra área que eu domino um pouco melhor, que é a questão dos fenômenos religiosos. No Brasil está em franca crescimento a ideia do indivíduo se filiar a tradições evangélicas, que é um nome para a gente pôr dentro um monte de coisa diferente. Mas para 2030 nós temos perspectiva de que individualmente as pessoas se filiem, se declarem publicamente para os censos que serão evangélicas. Tem uma conta que nós temos 2 censos passados que se mantém essa conta de crescimento, em 2030 vai passar. No entanto, o poder da Igreja Católica vai continuar. Porque a Igreja Católica no Brasil tem um poder estrutural instalado institucionalmente que nós teríamos que mudar a ordem do direito
para uma outra modelagem, para a gente poder desalocar o poder da igreja instalado no Brasil. A Igreja Católica tem uma presença institucional por universidades, faculdades, no direito, etc., que você não tira de um dia para o outro. A igreja, inclusive, não precisa tanto de dízimo para sobreviver. Ela tem outras fontes de remuneração, que é baseada em latifúndio. Latifúndio que eu falo, a Arquidiocese de São Paulo tem a sé principal, aí o quarteirão do lado, os prédios todos pertencem ao bispo. Ele aluga, vive de renda disso. Então, latifúndio nesse sentido, não só porque tem terras, também tem, mas é mais esse latifúndio que rende. Mas só uma Eu pergunta, diria que discussão um parênteses. Tu vês nesse crescimento, que aliás já foi notado, até a nível político, das igrejas evangélicas no Brasil, também uma influência norte-americana ou nem por isso? não, é difícil de responder. Amanhã à tarde eu tenho um grupo de pesquisa que a gente vai discutir exatamente essa relação entre isso que a gente chama de evangélicos, porque tem fatias, os protestantes tradicionais estão perdendo também. Então, é uma fatia chamada neopentecostal e pentecostal. Essas duas fatias é que crescem. Ela tem uma relação muito estranha com os Estados Unidos. É uma relação. A relação abusiva não deveria acontecer, mas é uma relação. Então, numa relação abusiva e muito estranha, existe sim, mas é difícil explicar isso, é uma parte. Mas aí, voltando sobre a influência no Brasil, da cultura norte-americana, eu odeio isso, mas existe essa influência. E Isso não vai desaparecer. não é comparável à influência da cultura chinesa, esse é o ponto. Sim, e aí tem uma coisa muito Mas eu interessante. não Nós disse hoje, isso. o Eu não comércio... disse nada Mas disso. eu estou a perguntar, estou a perguntar. Ah. O comércio exterior do Brasil hoje é 60% com a China. Exatamente, ou seja, há uma dimensão económica, há uma dimensão cultural que Sim, não vão a par. mas Esse é o meu ponto. como? Sim, mas como? E aí a gente pensa uma outra apreciação, né? O que é o tamanho do país, né? O PIB. Mas para além de perguntar o PIB que é produzido no Brasil, que é 1,5 trilhão de dólares, a pergunta é: quem é dono do PIB? Então, em geral, a gente faz uma primeira apreciação que os Estados Unidos é 28 trilhões, a China é 18. Então, essa é uma conta possível, porque ali está sendo produzida essa quantidade. No entanto, se a gente fizer uma outra pergunta, quem é dono do capital do PIB brasileiro? Aí a gente vê que os Estados Unidos, eu odeio a ideia, mas eles estão numa reta lá em cima. Imagina que o meu monitor é os Estados Unidos. A China deu uma arrancada? Deu, e está subindo como um foguete. Mas, sejamos honestos, quem é dono do capital mundial, quem é dono, está lá no tampo em cima. As 5 empresas que chegaram em patrimônio de 1 trilhão de dólares, tem a Aramco, saudita, e as outras são norte-americanas, de tecnologia. Eu odeio isso, mas é verdade. Dói eu dizer isso, mas é o que está posto. E essa influência econômica aqui no Brasil, ela é muito estruturada, ela é muito instalada desde os anos 60, quando a França perde hegemonia aqui no Brasil. E essa instalação, ela está nas forças militares. Nós produzimos o KC, que é um avião de carga militar, que produz, inclusive, em parceria com Portugal, lá em Évora, inclusive. Mas tem uns elementos ali dentro que são norte-americanos. Nós produzimos um pequeno aviãozinho que serve para caçar terrorista em cima de picape. Mas o banco que ejeta é americano. A gente não pode vender ele para quem a gente quer, porque eles se disserem que não pode, a gente não pode. Então, há uma influência americana estrutural que a pessoa comum não vê, e há uma influência cultural avassaladora entre nós. Sim, mas o Brasil é óbvio. A classe média brasileira sonha com Miami. Pois, claro. Né? Mas também, olha, já agora, Cídio, só um parênteses. Nós não pensamos em Lisboa, infelizmente. Ajudando a causa da Paula, Não precisas, porque eu estou perfeitamente convencida do que estou a dizer. Eu entrei uma vez, eu lembro perfeitamente disto, e por acaso achei, enfim, isto, cada um interpretará como quiser. Eu entrei numa livraria em São Paulo há uns anos e vi um livro, o título era este, Como Ser uma Jovem Francesa. E eu fiquei horrorizado. Como é que se vê um livro destes no Brasil? Achei que em Portugal não fazia muito sentido, mas no Brasil, pelos vistos, fazia sentido editorialmente e vendia-se, e estava em destaque. Como ser? Uma jovem Uma jovem francesa. francesa.
Ou Pois. seja, era um paradigma, era algo atraente. Claro. Por exemplo, eu Sim. tenho uma formação acadêmica que é ligada à Igreja Católica. Eu fui seminarista, estudei para ser padre, eu fiz filosofia e teologia durante o fim dos anos 80 até 2000 e pouco. Eu também não gosto da Igreja Católica, mas nem todos os meus amigos eu maltrato depois, podem ficar tranquilos. Mas eu reconheço a minha condição de formação No essa. Brasil, qual é a proporção? Há mais evangélicos ou mais... Peço desculpa estar a interromper. sim. Hoje tem mais, hoje Evangélico. informalmente já são evangélicos, São mais evangélicos. informalmente, isso. Mas as estruturas institucionais de educação que modula a formação jurídica, a formação intelectual, a Igreja Católica católica. é grande, É. concorre com o próprio Estados Estado Unidos brasileiro. também. Pois. Aliás, vou dar agora é uma ajuda aqui ao Carlos. Em abono do monarquismo, estás a ouvir, Carlos? Sim, sim. Eu acho que um dos pontos fundamentais, isto é controverso, mas eu estou disposto a defender isto em público. Aliás, estou a defendê-lo em público. Um dos grandes pontos fortes da Igreja Católica é ter um Papa. Em termos comparativos, por mais que nós possamos dizer mal de cada Papa em particular, e eu nem sequer falo como católico, mas eu acho que, em termos comparativos, um dos grandes esteios, uma das grandes forças da Igreja Católica, e comparativamente, por exemplo, à religião islâmica, mesmo, enfim, ao judaísmo, é dificilmente comparável, às igrejas evangélicas, é ter um Papa, até como fator de mediação interna. Por exemplo, o que se passa no mundo islâmico, a tragédia do mundo islâmico, do ponto de vista religioso. Aliás, não vais mais longe, foi na conversa do funeral do Papa que foi decidido aquilo entre o Trump Sim, ok, mas isso foi. Ok, isso Papa aconteceu, tem mas isso foi uma enorme, coincidência. enorme. Mas, por Vocês exemplo, viram que ele religião, eu pôs acho na que casa enorme, eu acho que Deixa-me só terminar, por favor. apesar do Cídio não, mas só aqui para fazer uma coisa, Renato, por favor, apesar do Cídio não gostar da Igreja Católica, eu acho que a Igreja Católica transmite valores muito importantes. Este Papa foi, por exemplo, muito, muito importante para o mundo. Portanto, ele tentou mas não vamos entrar. Isso é ok, mas eu acho que pronto, assim, o Papa Francisco, era só para dizer assim, o Papa Francisco, apesar de ser argentino, e os brasileiros, como sabemos, não gostam muito dos argentinos, mas enfim, é uma figura relativamente consensual. O ponto não é esse. Mas o meu ponto é este. Já percebemos. Mas se me deixaste terminar, eu vou terminar o meu argumento. Até porque interromper já perceberam que não funciona. Em comparação com o mundo islâmico, a tragédia do mundo islâmico, do ponto de vista religioso, é não ter uma figura que tenha esse lado pontifício, supremo, e que faça uma mediação interna, uma filtragem interna. Eu acho que esse é um dos grandes dramas do islamismo, ou seja, do ponto de vista teológico, eu acho que não há diferenças substantivas, acho que todas as religiões, enfim, pelo menos originariamente, têm uma boa motivação, nesse aspecto não sou todo antirreligioso. Lá está, Eu acho é que depois historicamente, há várias formas, as religiões são aquilo que são historicamente, não é? Só para argumentar o que estás a dizer, porque depois, por exemplo, os evangélicos vão divergir em várias, não é? Portanto, os católicos são católicos, os evangélicos, bem que há muitas... elas vão entroncar, elas começam a dissipar-se muito. Não, a questão é que há uma base e uma raiz e uma cultura. Mas também há muitas formas de ser católico, como sabemos. Mas a questão é que haver um Papa que, em última instância, fale em nome de todos os católicos, faz a diferença. Ser católico é acreditar. Ana, desculpa lá. Não há religião que tenha um... Não há, aliás, em relação ao Papa Francisco, apesar do Papa Francisco ser uma figura relativamente consensual, eu conheço muitos católicos que detestam o Papa Francisco, detestavam o Papa Francisco. Portanto, não venhas dizer... Isso é outra questão. Não vamos agora abrir essa parte. Depois falamos. O Vaticano é um Estado, não há outra religião sequer que tenha como apesar de todo o budismo tem. O Dalai Lama tem. Fala em nome do budismo. Tem. É o Papa budista. Enquanto hipótese de pesquisa, acho que é pouco explorado no Brasil a relação da unidade do tamanho do Brasil, que é um benefício para todos os brasileiros, essa unidade. Inicialmente, os historiadores, sociólogos percebem mais a intervenção imperial
afinal de contas, uma corte real se transfere para o Rio e depois, num processo de golpe ao pai, continua tendo aqui um imperador. Inicialmente, essa é a leitura da unidade brasileira. Mas pouco, e esse é um problema que se detecta nos últimos 15 anos, os leitores do Brasil ignoraram sistematicamente por uma ideia de academia francesa e por um marxismo específico. Aliás, hoje é aniversário do Marx. Uhum. Uh, Os filósofos não se lembraram disso? se fala pouco do fator religioso, como o Renato destaca. Quer dizer, houve uma força imperial que reprimia as revoltas, sem dúvidas, Eu tenho que sair. mas não se especula, não se explora academicamente sobre o papel do catolicismo por haver esse poder centralizador nesta colaboração Sem esquecer, cultural. sim, sem esquecer a língua. Aliás, no Sim, Oriente, nós estamos a fechar, Paulo, estamos a terminar. Sendo que no Oriente é muito curioso, eu tive essa experiência direta, no Oriente ser português é sinónimo absoluto de ser católico. Eles fazem essa identificação plena. Essa identificação, sim, mas Isso é muito interessante. Porque eles são todos muçulmanos, portanto. Mas eu dei este Mas não exemplo são, ao Carlos, nós devemos ser de de forma 80% uma cristãos. forma um bocado provocatória para dizer que há monarquismos benignos. Sim, Isso também depende. sobre isso até posso concordar Exato. contigo num sentido histórico que Mas Carlos, o monarquismo original, se exatamente. quiser. Mas eu queria dar-te a última palavra, sendo que há aqui um tema que levantaste e que não vamos falar hoje, mas que será um tema depois vou falar com a Ana e com a Paula. Eu acho que é um excelente tema, vou para uma próxima sessão e eventualmente até contigo. Falar sobre o papel do Conselho de Segurança da ONU. Toda a gente bate o Conselho de Segurança. Já falámos aqui há uns Não, tempos não, numa não, outra. não diretamente. Não Eu acho que é um diretamente. tema Sim, um bocado não fizemos triste. um Não sei, programa todo Não, sobre não isso, mas diretamente. já é um tema um bocado falámos. triste. Não, mas eu estou disposto a defender, e candidato-me desde já, a defender o papel histórico do Conselho de Segurança. Mas eu também. Se não fosse o Conselho de Acho que Segurança, ele é muito necessário. se não fosse o Tem que Conselho de ser Segurança, reformulado. se não fosse o Tem que ser Conselho de reestruturado. Se não fosse o Conselho de Segurança, o mundo já tinha acabado. Essa é a minha tese. Também, mas eu também. Eu não acho que não. Eu estou inteiramente de acordo contigo. Acho é que tem que se lhe dar mais força e mais capacidade, e por isso mesmo tem que ser reformulado. Mas O isso Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso é o debate, ok. Pois. Muito Agora, bem. também acho, aliás, cada vez é mais importante termos o papel do Conselho de Segurança, é muitíssimo importante. Muito bem, mas isso é outro debate, não vamos ficar a ver essa página. Já explorámos isso. Muito Mas bem. vocês, antes Carlos, do Carlos vamos- falar, vocês sabem que a Casa Branca anteontem, acho que foi anteontem, foi no fim de semana, publicou uma foto, o Trump estava fascinado com o Papa e publicou, Ana, viram? Era oficial, era o Trump vestido de Papa. Vestido de Papa. Não, isso foi uma coisa que fizeram, um desenho. Mas foi na Casa Branca, foi o site da Casa Branca. Mas isso foi uma brincadeira. Ele próprio disse que gostava de ser Papa, portanto. Aliás, Eu vi-o, foi a dormir no. aliás, o Cídio falou aqui do Império Romano. E a mulher. O Cídio falou do Império Romano. Eu acho que o Trump, eu acho que o único E o paralelo. nosso presidente estava lá atrás, viram? O único paralelo com o Trump. Foi acompanhadíssimo. O único paralelo que o Trump tem historicamente é com imperadores romanos. Ele vê-se assim mesmo como o imperador romano, claramente. Exatamente. E nessa época, os imperadores romanos, alguns deles foram papas, portanto, faz todo o sentido. Carlos, a palavra final é tua, essa é a razão do debate. Ana, já estou a mandar as fotos. Acho que já entramos isso deve ser uma coisa que na literatura de outros tempos chamava o bizantinismo cesaropapista. Acho que os temas Nós temos que agregar o poder temporal e espiritual, isso é uma velha aspiração. Mais uma vez, o tema da geopolítica remeteu para o passado, ou seja, para uma velha ordem que teve como principal característica não ser uma ordem pacífica, não ser uma ordem estabilizada, porque nunca foi. E voltando ao ponto da tolerância e da intolerância, essa é a minha grande reserva relativamente à benignidade que o Renato fala, é que há sempre um grande fator de intolerância
intolerância específica quando existe um ator religioso na política, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja onde for, onde há essa interferência da ordem religiosa na política, existe sempre uma grande dimensão de intolerância. Mas como tu dizes, é um tema para outra ocasião, seja ou não associado ao Conselho de Segurança e à sua reforma. E, portanto, mais uma vez, obrigado, Renato, pelo convite. E como sempre, continuo disponível para as próximas iniciativas. Muito bem, Carlos. Como não há doce em três, Obrigada. certamente estarás cá Obrigada. outra vez. Até aí, irmão. Um Obrigado. abraço então a todos. Vou fechar a Boa noite. gravação. Obrigada.